Quando Jesus descreve Deus, ele descreve Deus como um pai. O coração de um pai por um filho. Já viu, gente, como que um pai olha para um filho? Ele sempre acredita, ele sempre vê o melhor, ele sempre quer restaurar, ele sempre quer ajudar. Eu nunca me esqueço, uma vez, chegava perto dos dias dos pais e um repórter foi entrevistar alguns pais na rua, perguntando se ele tinha orgulho dos seus filhos. Então foram entrevistar um homem e falou: você tem orgulho do seu filho? Ele falou: muito. Por quê? Ele falou: meu filho é um médico, ele salva pessoas da morte. O repórter: uau, parabéns. Foi perguntar para um outro: você tem orgulho do seu filho? Ele falou: muito. Meu filho é um advogado, e muitos que estão sendo injustiçados, ele traz justiça. Uau, parabéns. De repente foi entrevistar um cara assim, ele estava meio alcoolizado até, e o repórter pergunta: você tem orgulho do seu filho? O cara fala: tem. Ele falou: o que teu filho faz? Ele falou: nem sei direito, mas faz. Ele falou: não, mas o que teu filho faz? Você tem orgulho dele? Ele falou: tenho. Ele falou: meu filho anda meio desocupado, eu acho. Ele está sem emprego? Ele falou: não, meu filho tem emprego. Ele falou: mas então e como? Ele falou: vou confessar, meu filho é bandido. O repórter olhou e falou: você tem orgulho do teu filho? Por ser bandido? Ele falou: não é uma coisa certa a se fazer, né? Mas pense bem, ele nunca foi pego pela polícia. Você consegue ver uma coisa intrínseca, cara, no pai, cara? Eu não sei como, mas ele tenta achar uma coisa boa dentro do filho. Sabe o que é mais incrível sobre Jesus, cara? Aquela mulher, ela é pega em adultério, todos estão com pedras nas mãos, mas Jesus vem revelar o coração de Deus Pai. Ele olha para aquela mulher e Jesus fala essa frase tão conhecida: quem não tiver pecado, pode ser o primeiro. Vamos lá, jogue a primeira pedra. Sabe o que é mais incrível, gente? Você acredita que alguém ali estava sem pecado? Óbvio que não, mas todos continuam com as pedras na mão. Você sabe por quê, gente? Que às vezes a gente é tão bom de ver o pecado dos outros, mas a gente tem dificuldade de ver o nosso próprio pecado. A gente é tão bom, às vezes, de julgar os outros, mas a gente tem dificuldade de olhar a nossa própria vida. E é por isso que Jesus falou: é mais fácil ver o cisco no olho do teu irmão do que ver o pedaço de pau que está no teu. Eles continuam com as pedras nas mãos. Aí Jesus: então é assim, moçada, vou ter que agir com vocês desse jeito? A Bíblia fala que Jesus se abaixa e ele começa a escrever no chão com o seu dedo. Mateus, por que Jesus está fazendo isso? Eu tenho um palpite. Primeira coisa hoje que eu descubro é que Jesus sabia escrever. Que grande revelação que eu trouxe aos irmãos hoje. A Bíblia não nos fala que Jesus está escrevendo, mas eu tenho um palpite comigo. Eu fui pensando: tá bom, vai ser assim? Vocês não querem largar as pedras? Então vamos lá. João, que está com a pedra na mão, dia 22 de dezembro de 2024, escondido com a Rosângela do Guarujá. Aí o João pega a pedra e estou fora. Sei lá como o cara sabe essas coisas, mas sabe do meu pecado também. E aí está a Mariazinha com a pedra na mão também, condenando a outra. Já viu que a voz de condenação é sempre assim, gente? Jesus fala: tá bom, Mariazinha, janeiro de 2023, desceu para BC. Nem deixa Jesus completar a escrita, meu irmão. A mulher já joga a pedra e se some. Até que a Bíblia fala, gente, que não ficou ninguém mais naquele lugar, apenas Jesus e aquela mulher. Deixa eu falar para você, gente, tem momentos na sua vida quando Jesus te encontra, é apenas você e Ele. O momento de transformação, quando Deus te transforma, sabe qual é, cara? Está só você e Ele. Eu creio que Deus contempla todas as coisas, mas ouça algo: existem momentos específicos, gente, que eu creio que os olhos de Deus estão sobre uma pessoa, e esse momento agora, eu acredito que é o encontro de um pai com uma filha. Jesus olhava ela com olhos de amor. Amém. Jesus olhava para ela, ele pergunta: alguém te condenou? Não, todos largaram as pedras. Tinha alguém ali que tinha poder para jogar pedra. Quem ali nunca tinha pecado? Jesus. A Bíblia fala que nele nunca se encontrou pecado ou culpa alguma, nele nunca ouviu dolo. Jesus sempre foi perfeito. Mas sabe o que Jesus faz? Ele não joga a pedra.
Porque o coração do Jesus que eu conheço é um coração que estende a graça, a misericórdia, o amor, que restaura a vida das pessoas. Esse é o Jesus que eu conheço, que olha para uma pessoa com esse coração de um pai, e ainda assim que possa estar tão sujo, possa ter sido surpreendido num terrível erro. Jesus olha, e quando Jesus vem com o amor dele na nossa vida, esse amor, ele nos transforma. Cara, qual é a causa que o amor de Deus tem nos transformado? Eu fico feliz, cara, de ver os testemunhos. Esse tempo atrás uma mãe falou assim: pastor, eu quero te agradecer. Eu falei: por quê? Ela falou: porque meu filho era o demônio em pessoa. Eu falei: e agora? Ela falou: aparece um anjo da luz. Eu falei: não agradeça a mim, agradeça a Jesus, porque Ele que faz a boa obra em cada coração. Mas não é incrível? Por que Deus nos transforma? Por que vale a pena, cara, largar a mão do pecado para ficar com esse tesouro que é a presença de Deus? Não é porque tem uma regra. Cara, enquanto você quiser viver com Jesus como uma religião e como uma regra, você nunca vai conseguir. Mas é o amor dele que nos transforma. Amém. É o amor dele que nos muda. É o amor de um pai. Jesus está olhando para aquela mulher. Jesus fala: eu também não te condeno. Mas agora sabe o que Jesus fala para ela? Vá e não peques mais. Por que Jesus fala isso para ela? Porque o pecado nos separa de Deus. E Jesus está dizendo: a sua identidade não é essa. A tua identidade é como uma filha amada minha. Eu não criei você para isso, eu criei você para estar perto de mim. Sabe algo incrível sobre Deus, cara? Que o diabo conhece o nosso nome, mas ele nos chama pelo nosso pecado. Deus, ele conhece o nosso pecado, mas ele nos chama pelo nome. Essa é a nossa identidade. Essa mulher tem um encontro com Jesus, que a vida dela para sempre é transformada. Ela passa a amar a Jesus de todo o seu coração. Ela não erra mais o alvo, cara. E eu posso provar para você. A Bíblia fala que quando Jesus estava na cruz, todos os discípulos correram, todos abandonaram. A Bíblia fala que para se cumprir a profecia de Isaías, todos fugiram. Mas a Bíblia fala que quando Jesus está na cruz, 4 pessoas é mencionadas naquele lugar. João, o seu discípulo mais íntimo. E a Bíblia menciona 3 Marias. Maria era um nome comum naquela época. Maria, mãe de Jesus, estava ali. Maria, esposa de Clopas, estava ali. E a Bíblia menciona uma mulher chamada Maria Madalena, o qual era conhecida como uma mulher pecadora. Sabe o que muitos acreditam, gente? Que essa mulher chamada Maria Madalena era essa mulher de João capítulo 8. Cara, como que eu vou abandonar Jesus, se um dia, quando todo mundo estava com a pedra para me jogar, Ele me defendeu, Ele brigou por mim. Cara, esse é o nosso Deus, que briga por nós, esse Jesus que nos ama, que foi capaz de dar a vida dele na cruz em nosso lugar. A palavra de Deus fala que os nossos pecados Ele levou sobre si. Eu fico imaginando essa mulher dizendo: como que eu poderia não estar aqui aos pés da cruz, se um dia, cara, era para mim ser apedrejada, Ele pulou na minha frente e me defendeu. Essa mulher, ela lembra que Jesus defendeu ela. Ela fala: cara, quando todo mundo estava me julgando, Ele me amou. Quando todo mundo estava olhando para o meu pecado, Ele me chamava de santa. Quando todo mundo via a identidade pecaminosa na minha vida, Ele viu um destino em mim. Como que eu não estaria aos pés da cruz de Jesus?